Olha nós de novo, meu povo. Vamos tentar mais uma vez. Pronto, Alba. Diga, Bonito, tô te ouvindo. Ana, você é insuportável, mas tudo bem. Bom, bora aguardar. Pronto, estamos aqui. Gente, sejam todas e todas muito bem-vindos. Essa é a live sobre envelhecimento e em tempos de pandemia. Faz parte do ciclo de lives promovidos pelo curso de Serviço Social. Estamos em pleno aniversário da UFRB. E é com grande alegria que eu tenho a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Bom, consegui agora convidar a professora Solange, bora ver se ela consegue entrar. Consegui. Já fiz o convite, ó. Ei, que beleza! Vinda, professora! Que alegria! Olá, boa noite. A gente precisa fazer um test drive o tempo inteiro, professora, com essa questão da tecnologia. Tanto nós estava contando para os meninos que a gente ensaiou ontem, foi tudo bonitinho. Pois é, exatamente, não teve nenhum erro na entrada. Pois é, menina. Professora, seja muito bem-vinda. A senhora está fazendo parte do ciclo de lives que está sendo oferecido pelo curso de Serviço Social da UFRB. Ontem a senhora pôde conhecer a professora Bani. Hoje algumas das demais professoras estão aqui para lhe assistir, para ver o conteúdo que a senhora tem para nos brindar, né? Queria de pronto já agradecer, em nome da coordenação do curso de Serviço Social, em nome também do Grupo de Trabalho de Envelhecimento Populacional. Estava contando para as pessoas que a gente teve a oportunidade de se conhecer numa atividade promovida pelo canal Social em Foco, e lá eu lhe tietei dizendo que eu tinha seu livro, que eu estava feliz que eu estava junto das pessoas, a senhora e o professor Faleiros naquele momento, junto das pessoas que ajudam a gente a compreender muitas coisas que acontecem no mundo. Então, meninos e meninas, deem boas-vindas à professora Solange Maria Teixeira, uma estudiosa do campo do envelhecimento, nossa colega professora. E aí eu vou lhe pedir que me explique. Vocês falam UFPI ou UFPI? As duas maneiras. Ah, pronto, eu fiquei com medo danado de UFPI também. Eu fiquei com medo danado de errar. Então, da Federal do Piauí, eu vou fazer a apresentação formal da professora Solange. A professora Solange, ela possui pós-doutorado em Serviço Social pela PUC de São Paulo. O doutorado dela é em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Maranhão. Ela tem mestrado em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A graduação dela, ela fez no Piauí. É uma retirante, né, professora? Faz uma coisa em cada lugar. Tá certo também. Atualmente, ela é professora associada da Federal do Piauí. Ela foi presidente do Conselho Regional de Serviço Social do Piauí. Coordenadora também já foi do Programa de Terceira Idade em Ação da Universidade Federal do Piauí. É bolsista de produtividade do CNPq. Atua tanto na graduação em Serviço Social como na pós-graduação. Tem experiência na docência, na pesquisa e na extensão na área de serviço social, com ênfase em políticas públicas e em envelhecimento e família. Está desenvolvendo as suas principais pesquisas no tema de família e política de assistência social, trabalho social com família, sistema de proteção social, envelhecimento e políticas sociais para pessoas idosas. É escritora de 2 livros, uma Envelhecimento e Trabalho no Tempo do Capital, Implicações para a Proteção Social no Brasil, da editora Cortez, e Envelhecimento na Sociabilidade do Capital, pela editora Papel Social, onde eu também sou autora de dois livros lá. Professora, seja muito bem-vinda, ainda que virtualmente, para a nossa região aqui do Recôncavo da Bahia. Nossa universidade está fazendo, né, na semana que está debutando, 15 anos de UFRB. A senhora está justamente fazendo essa live na semana em que a universidade faz os 15 anos. E com grande alegria que eu
Recebo a senhora para um debate tão importante, que é discutir o processo de envelhecimento em meio à pandemia. Eu venho falando nas lives que eu estou presente de que essa pandemia mostrou outras pandemias que acontecem e a gente já estava mais ou menos acostumadas com elas. E uma dessas pandemias que eu observo é um certo desconhecimento, preconceito com o processo de envelhecimento. A própria pandemia recebeu esse carimbo, né, de ser uma pandemia que levava a óbito basicamente velhos e que por conta disso nós não deveríamos nos preocupar tanto. Isso, inclusive, fez a gente, do Grupo de Trabalho de Envelhecimento Populacional, o GTEMPO, que eu coordeno, lançar um PIBIC discutindo essas questões da nossa região. Então, seja muito bem-vinda aos ares da Bahia, seja muito bem-vinda ao Recôncavo da Bahia. Fixamente, nós estamos na cidade de Cachoeira, mas graças à tecnologia, a gente está podendo estar presente em vários lugares. Colegas, deem as boas-vindas à professora Solange. Fique à vontade para realizar a sua fala, professora. Quero, em primeiro lugar, saudar a todos e a todas, né, que estão aqui assistindo, participando, com intenção de participar desse debate. Agradecer o convite, né, sei que a Marcela intermediou aí, que a gente se conheceu lá na outra atividade, e fico satisfeita de ter mais gente querendo debater, querendo discutir, estudar essa temática do envelhecimento. Então, a senhora agora pode ficar à vontade. A gente teve uma discussão lá no outro canal, e eu, nos bastidores, falei para a professora, olha, a gente precisa dar visibilidade aos dados que a senhora estava trazendo naquele momento, né? De como é o perfil do envelhecimento que a gente vive no Brasil. Tem características muito próximas para nós que somos aqui do Nordeste, né? O envelhecimento tem umas características muito diferenciadas para nós aqui no Nordeste. E eu queria que a senhora falasse um pouco das pesquisas que a senhora tem feito, dos resultados que a senhora tem achado, e como é que está esse envelhecimento neste momento de pandemia. O trato dado à velhice e aos nossos queridos velhos nesse tempo de pandemia. Bom, para começar, né, eu quero situar de onde parte a minha fala, né, como pesquisadora da discussão do envelhecimento, e também numa perspectiva que a gente tenta desenvolver dentro da gerontologia, que é a gerontologia social crítica, né? Um grupo de profissionais de serviço social tem contribuído, assim como sociólogos, antropólogos, né, cientistas políticos, que buscam fazer análises críticas em torno da questão do envelhecimento e trazer também as contribuições desse campo científico, que é as ciências sociais aplicadas, né, que a gente se inclui aí o serviço social para esse campo. E a perspectiva que a gente desenvolve é a partir de uma análise do método histórico dialético, né? Então, todas as contribuições, elas se dão nesse sentido do estudo do envelhecimento na perspectiva da totalidade social. Então, dessa forma, a gente tem implicações em termos da compreensão do envelhecimento, da velhice, dos processos de políticas públicas que são fundamentais para o enfrentamento das várias incidências da questão social sobre esse grupo de pessoas idosas. Então, uma das primeiras questões, Marcela, que a gente trabalha é exatamente buscar que eu chamo de romper com alguns referenciais tipicamente da demografia ou da dimensão mais para o aspecto da biologia ou da cronologia, que tendem a compreender que o envelhecimento, as pessoas ao envelhecerem, ao chegarem à velhice, eles
têm problemas tão semelhantes em decorrência da idade que outros marcadores de diferença não seriam tão significativos nessa perspectiva. Então, é como se, ao completar determinada idade, você apagasse uma trajetória de vida, apagasse, né, desconsiderasse toda um processo de desigualdade que incide também no envelhecimento. Então, nessa perspectiva, a gente busca romper com essas visões biologicistas, tanto aquelas que trazem a ideia, especialmente do envelhecimento, como a ideia de ciclo de vida, né? Porque termina sendo a ideia de ciclo de vida muito naturalizador, né? Tanto que a primeira coisa quando você vai estudar o envelhecimento, trata-se do processo natural, a primeira coisa que se estabelece é a ideia do processo natural, né? Então, porque essa ideia de ciclo de vida, ele termina dando isso. Mas isso é extremamente abstrato, são padrões, são etapas extremamente padronizadas, né? Estabelecidas para determinar ou caracterizar esse ciclo de vida e termina desconsiderando o que a gente chama de trajetória de vida e trabalho, né? Então, isso remete para a gente considerar que o envelhecimento, ele, contrário dessas visões, né, ele precisa ter um elemento fundamental, historicista, concreto, real, que remete basicamente para a gente considerar o homem nas suas condições de existência, né? Então, nessa perspectiva de considerar as condições de existência, isso remete necessariamente a uma análise de totalidade, porque é fundamental que se leve em consideração as condições de produção e de reprodução de determinada sociedade em que as pessoas envelhecem, né? Então, isso já nos remete para uma visão de totalidade que sai meramente do ciclo biológico ou do elemento cronológico. A própria cronologia, ela é uma construção social, né? Essas etapas da vida, elas não são biológicas como, né? Pelo contrário, a delimitação entre elas é posta socialmente, a entrada, a saída, o que marca cada uma dessas dimensões do ciclo de vida são definidos socialmente, né? Então, essa historicidade é fundamental, né? Levar em consideração as condições de existência é o ponto de partida para nossas análises. Então, levando em consideração isso, a gente já tem um demarcador de diferenciação no envelhecimento, que é aquele de classe, né? A primeira forma de inserção das pessoas na sociedade é a produtiva. Ou você é dono dos meios de produção, ou você vende a sua força de trabalho, né? E isso comporta ainda uma série de variações, de frações de classe, que vão desde aqueles que estão inseridos no mercado de trabalho, aqueles que estão no excedente, aqueles que estão na extrema pobreza, né? Então, são situações que vai marcar as condições de vida daquela pessoa. Então, o seu envelhecimento, seu nascimento, o seu envelhecimento e a sua morte está diretamente relacionado com essas condições de vida que essas pessoas estão inseridas. Então, não há por que não levar em consideração esses aspectos, né? É claro isso é uma coisa importante. Isso é uma coisa importante, Solange, me perdoe, porque é tão significativo isso, porque um dos estigmas do envelhecimento é achar que todo envelhecimento é igual, que as pessoas envelhecem do mesmo jeito, que as experiências com o processo de envelhecer são exatamente iguais, a pessoa é de um jeito, fez 60 anos, pronto. Ela vai entrar numa rede plastificada de como envelhecer. Então, essa característica que você está trazendo é muito importante para a gente destacar no que é possível de compreender sobre o processo de envelhecimento na contemporaneidade. Exatamente. Então, esse aspecto remete necessariamente para a gente desconstruir
né? Obviamente, entrar nesse campo científico para comprovar, fortalecer essa perspectiva, porque o campo gerontológico ainda é eminentemente dos médicos, né? Mesmo a gerontologia, que vem com essa perspectiva do aspecto biopsicossocial, eles terminam reafirmando a dimensão biológica, né? Então, não se afastando tanto quanto poderia da dimensão geriátrica, né? Tanto que os processos sociais, econômicos, socioeconômicos, socioculturais, eles aparecem muito mais como pano de fundo do que como elementos que determinam também e interagem com os elementos biológicos e os psicológicos, né? Então, esses fatores, eles se entrelaçam de tal maneira que só estudando, investigando, a gente vai compreender como é que essa constelação se dá, né, em determinados grupos de idosos, e como é que se soma isso, classe social, gênero, dimensões étnico-raciais, nesse processo que se cruzam, né, ampliando as desigualdades sociais. Então, é importante a gente considerar isso, porque nós vivemos num país de terceiro mundo, né? Dito em estado de desenvolvimento. Então, os países periféricos, né? Eles são marcados historicamente pelo processo que a gente chama da superexploração da força de trabalho, né? E de uma imensa massa de excedentes, muito maior do que o que ocorre no capitalismo central, de populações, né, parte da população trabalhadora, que são excluídos das relações formais de trabalho. Né? E isso, né, de fato, que Marx, no tempo da Revolução Industrial, chamou de superpopulação relativa, ou exército industrial de reserva, que atualmente se expande rapidamente com as atuais contrarreformas trabalhistas, né? Isso traz, basicamente, também determinadas características que já são presentes na periferia, né? Que é muito comum. O envelhecimento precoce, o adoecimento, e a forma como isso vai variar entre gêneros, entre grupos étnicos, raciais, né? Então, a gente sabe que a população negra, ela tem uma trajetória de vida marcada por trabalhos. Tem um barulho aí no fundo? Marcado por trabalhos precários, informais, né? Os piores rendimentos, os piores salários, piores condições de trabalho estão incidindo maior nesse grupo. Então, isso, obviamente, não vai fazer com que a pessoa, um idoso negro da classe trabalhadora, da periferia, completa 60 anos, vai ter problemas semelhantes. Vai ter a hipertensão, diabetes. Ele já tem maior incidência por toda uma trajetória de vida. O adoecimentos por conta das condições de trabalho, das condições de existência, que repercute na segurança alimentar ou insegurança alimentar, na renda, no acesso aos serviços, aos bens e serviços construídos por essa sociedade. Então, esses elementos, né, que a gente diz, exploração, porque mesmo quem vende a força de trabalho está sujeito à exploração, mas a opressão, que é de gênero, étnico, racial, a dominação, né, essa lógica da subordinação, né, subalternidade que se quer atribuir a determinados grupos, determinadas, né, minorias. Então, essas situações, elas reproduzem desigualdades que atravessam toda a existência da pessoa. E essas desigualdades, elas se reproduzem no envelhecimento, né?
Elas não se anulam ou se igualam quando todo mundo completa 60 ou 65 anos de idade. Elas não vão desaparecer porque a trajetória do sujeito continua. E uma questão que foi feita aqui, eu vou rechear a sua fala com algumas questões que as pessoas já estão aqui querendo interagir com você. E aí, Grace, que é egressa do nosso curso, né? Hoje a professora doutora egressa, ela pediu para você fazer uma ponderação sobre a questão da responsabilização da família, desresponsabilização do Estado, e essa relação nesse corte classista que a gente vive hoje. Exatamente, vou chegar lá. Então, só para a gente compreender que não tem como você partir de uma visão homogeneizadora, abstrata, meramente pelos traços biológicos, porque geneticamente para a espécie está previsto o envelhecimento. Mas como ele ocorre, a incidência dele, se é antes, se é depois dessa data simbólica, tem a ver com toda essa trajetória de vida, né? As condições que vão incidir na saúde mental, na saúde física, vão estar diretamente relacionadas a essas condições de existência. Então, mas é só para acentuar também que o nosso ponto de diferença em relação a certas análises culturalistas, muitas vezes muito presente em algumas vertentes da antropologia, ou mesmo da sociologia, que a gente não considera, ao considerar essa etapa, as diferenças, a heterogeneidade no modo de viver, não significa subjetividade no sentido, ou singularidade, no sentido de que cada um tem uma experiência tão singular de envelhecimento, né? Tem traços culturais, sociais tão singulares que é impossível, né, se fazer qualquer espécie de generalização. A partir daí, a gente nem teria como fazer nenhum estudo científico sobre o processo de envelhecimento, né? Então, já não tem como a gente... Então, a ideia do método dialético é exatamente permitir essa passagem do singular ao geral e do geral ao singular pelas particularidades. E aí essas particularidades estão relacionadas aos elementos de classe, né, de gênero, raça, etnia, que vão caracterizar esse sujeito concreto. E isso vai fazer com que determinadas experiências se aproximem ou se afastem, né? Por isso que a gente diz que no grupo de idosos, a população idosa, há um conjunto de grupos há populações idosas dentro desse grupo maior, né? Exatamente por conta dessas diferenças no modo de envelhecer. Então, esse tipo de perspectiva, ela visa, na verdade, romper com essas visões, mas também romper com o que a gente chama de ideologia da velhice, ou seria até ideologia da terceira idade, né? Porque é um conjunto de receitas do envelhecer bem, da pedagogia do envelhecer, como se a gente sofresse todas as discriminações, opressões, exploração durante essa trajetória de vida, mas que, se a gente quiser aprender a envelhecer, conhecer o envelhecimento, as receitas da qualidade de vida, né, de envelhecer ativo, saudável, participativo, resolveremos o problema. Né? Então, essas receitas, a receita faça do seu envelhecimento uma terceira idade. Né? Do hedonismo, do prazer, do saber viver, de aproveitar o tempo. Mas quantas pessoas podem fazer isso? Quantas pessoas têm acesso às receitas gerontológicas? Depois de acesso às receitas, condições para manter essa qualidade de vida. Né? Então, esse processo já mostra, basicamente, que há um conjunto, que essa ideologia da velhice responde a interesse mercadológico, dessa sociedade dita pós-moderna, do consumo heterogêneo. Né? Então, esses grupos são alvo do mercado,
né? Flexível, particularizado, né? Não contrário ao Fordismo, que era produção em massa e consumo de massa. Então, as diferenças parecem até que são valorizadas, né? Mas é uma pseudo-valorização. Esses grupos só interessam enquanto consumo, né? Em consumidores, e termina que essas ideias, essas imagens da velhice bem-sucedida, termina invisibilizando uma variedade de velhices, inclusive aquelas que são mais vulneráveis, as dependentes de cuidado, em estado de pobreza, de isolamento, de solidão, porque, né, isso não atinge também todo o grupo de idosos, de pessoas idosas da mesma forma. Então, esse modo de analisar, ele nos traz, nos mostra bem mais próximo da diversidade que é envelhecer, né? E remete esse rompimento com essa perspectiva. E uma outra, que é chegando na questão que se coloca da família, uma outra dimensão que a gente aponta, né, que a gerontologia social crítica também tem apontado, que é romper com essa dimensão do que se chama de reprivatização da velhice, né? Que a DBE trabalha, né, como antropólogo, um grupo de antropologia da Unicamp lá trabalha nessa perspectiva, que individualizar o envelhecimento, essas imagens gloriosas e glamurosas do envelhecimento, ele termina culpabilizando aqueles idosos, né, que tiveram envelhecimento precoce, com doenças, que não conseguiram controlar essas doenças, que estão com incapacidades totais ou parciais, né? E ainda imputam a esses sujeitos a responsabilidade disso, né? Exatamente. Não tem nada a ver com o contexto, imputam a eles. Por quê? Porque se você individualiza, e cada um pode fazer da sua velhice uma terceira idade, depende de adotar esse estilo de vida, né? Então, olha essa ideia. De adotar esse estilo de vida, então isso termina levando que é da responsabilidade de cada um o seu envelhecimento, quando, na verdade, isso é uma falácia que esconde toda uma realidade dura, sim, meu povo, de exploração, de opressão, de dominação, que incide sobre as mulheres, incide sobre minorias étnico-raciais, né? Migrantes e as demais minorias, né, que se diferenciam desse processo. Então, isso termina responsabilizando o idoso e ainda mais da sua família. Então, há toda uma lógica mundial no sentido de incentivar a intergeracionalidade, a solidariedade intergeracional, mas como saída para o enfrentamento da problemática do envelhecimento, né? No momento em que o Estado se recua, né, nessa proteção, em função de adotar o receituário neoliberal da redução de gasto público, né, de não investimento em novas frentes políticas públicas, então isso termina colocando para suas famílias a responsabilidade de cuidar dos seus idosos, né? Cuidado, tanto que a gente no Brasil, nós sequer temos uma política nacional intersetorial de cuidados, né? Ele ainda é responsabilidade mesmo das famílias e dessas famílias, as mulheres, em que mulheres idosas cuidam ainda dos seus filhos, né? Dos seus maridos, do doente, do marido. Já tem colegas aqui sinalizando esse caminho para você fazer um pouquinho da análise das políticas públicas em relação à diversidade dos processos de envelhecimento, né? Você já colocou aí que a gente não tem uma perspectiva intersetorial, nem discursiva, né? Nem discursiva a gente tem, que dirá no campo prático. Então, se você puder tocar nesse ponto aí de como as políticas públicas não incorporam, né,
A gente sabe a relação de causalidade, por quê, mas por que elas não incorporam? E uma outra coisinha, puxar um pouquinho para essa relação entre educação e envelhecimento, porque apareceram aqui algumas questões também de como as universidades públicas não conseguem acolher os idosos mais velhos que estão batendo na porta do terceiro grau e querendo também partilhar desse direito, desse acesso à educação. Exatamente, e principalmente porque esse acesso ainda é muito restrito aos grupos de classe média, né? Mesmo aqueles que procuram esses programas que são oferecidos no âmbito das universidades, ainda são grupos, a maioria grupos de classe média, né? A população mesmo de baixa renda, né, das periferias, elas não chegam a essas universidades, elas não batem, né? E mesmo eles estando nesses grupos, eles ainda estão enfrentando pessoas que procuram esses espaços, que estão com problemas já início de demência, né, em várias outras situações que remete a gente sair do discurso glamuroso da terceira idade e entrar realmente na compreensão dessas várias dimensões do envelhecer, dessas diferentes velhices, das problemáticas que podem assolar essas pessoas com maior incidência em determinados grupos, né? Então, isso precisa ser abordado pelas políticas públicas. Mas as políticas públicas, elas ainda têm pouca capacidade, capilaridade de trabalhar com essa população, levando em consideração essa diversidade. Para você ter uma ideia da falta dessa discussão, da heterogeneidade, das desigualdades nas políticas públicas, é você pegar os serviços que são dirigidos para pessoas idosas da assistência social. Se você pega os cadernos de orientação, é incrível como eles só fazem aquela discussão biologicista, cronológica, quantitativa, os idosos estão isso, estão aquilo, estão aquilo. Eles não descem para compreender quem são esses idosos da periferia, qual é a trajetória de vida dessas pessoas, como é que elas estão nessa etapa da vida. E aí a receita também é homogênea, né? Dança, capoterapia, né? Grupo de puff, jogar dominó. Exatamente, né? Então, termina havendo pouca abertura para você ver. Quando você olha esses grupos, a maioria são mulheres, né? Mulheres sozinhas, ou que vivem sozinhas, ou que mesmo que estejam em família, tem esse isolamento, essa dimensão que remete para a necessidade do convívio, da sociabilidade em grupos e até em grupos intergeracionais, né? Então, nem se questiona por que é só mulheres, né? Por que essas mulheres têm fácil adesão a esse receituário da terceira idade, né? Então, isso é bem comum, né? Também, mesmo na política de saúde, que trabalha também os grupos mais vulneráveis, há também pouca abertura para compreender as diversidades dessa forma de existência, os grupos que são mais vulneráveis, né? A gente sabe que na população negra há maior incidência de hipertensão, de diabetes, de problemas cardiovasculares, porque tem a ver com essa trajetória desigual de vida, dificuldade de acesso à saúde pública, baixa escolaridade, né? Então, nível de informação, claro que essas doenças vão agravar rapidamente, inclusive gerando situações de dependência de cuidado de terceiro, né? Então, que poderiam ser facilmente grupos mapeados, acompanhados, ter um acompanhamento em domicílio, né? Mas a estratégia de saúde da família, como eu disse, está cada vez mais restrita na unidade de saúde, o médico não sai de lá, o enfermeiro não sai mais, não arranca o pé da unidade, os únicos que vão são os agentes comunitários. Então, assistência em domicílio, cadê assistência em domicílio? Né? Cadê você diz, a hospitalização em domicílio? São esses casos
que o médico é que vai lá, não é o paciente que vai no hospital, né? Nós estamos muito distante desse modelo de estratégia de saúde da família já há muito tempo, né? A lógica neoliberal está destruindo completamente, precarizando as equipes, fechando, né? Fechou o NASF, que é o núcleo de apoio. Então, é desmantelar mesmo a atenção primária, né? Que tem condições de ter toda essa história da suporte. família e compreender a família e dar esse suporte, né? Que seria muito importante se ele funcionasse agora em tempos de pandemia, né? Então, essas políticas ainda estão com muita dificuldade para tratar essas velhices. E trato tudo de forma homogênea. É o grupo do hipertenso, é o grupo do diabético, das unidades de saúde, e pouco se articula com as regiões, do local onde ele mora, a história familiar da doença, né? As formas, as condições de existência dessa família para esse controle, o monitoramento, a avaliação. Então, são todas situações que realmente mostram quanto esse atendimento é fragmentado, né? Ele não tem essa totalidade, não considera nem família, nem território, né? Elementos que não entram para análise do processo da assistência à saúde, né? Um TCC, Solange, desculpa, um TCC que uma aluna do GTempo fez, que foi avaliando um pouco a atenção básica, a assistência da atenção básica aos velhos do território de Cachoeira, ela descobriu exatamente o que você está dizendo. Quando a gente perguntava, através do TCC dela, qual a atividade que você tem para os idosos aqui no território, eles diziam grupo de hipertensão, grupo de diabético. Né? E isso me lembrou nas considerações finais, ela fez a Ágata, essa aluna, beijo para ela, ela fez uma consideração maravilhosa, como a participação social e a história social dos velhos daquele território, né? Porque a estratégia da unidade de saúde da família é a territorialização, a atenção territorializada, como não se estimula a participação social. E aí tem uma questão aqui, falando de participação social e como os velhos não participam nem dos conselhos dos velhos, né, dos idosos, dos territórios. A gente tem poucos conselhos de idosos nos municípios. Então, uma coisa está muito atrelada à outra, né? Como a gente compreende o envelhecimento, vai fazendo com algumas estratégias caminho por um lugar ou caminho pelo outro. Exatamente, exatamente. Então, o ponto de partida é isso, quando eu vejo, quando eu analiso o documento. Qual é a concepção de envelhecimento que a política parte, né? Porque isso vai dizer tudo das estratégias, né? Das ações que são pensadas e do alcance delas. Porque a possibilidade real delas enfrentarem os problemas concretos desse grupo termina sendo mais próximo ou mais distante, conforme essas visões, né? Quanto mais essas visões são pouco historicizadas, né? Em contexto político, social, econômico, nos grupos específicos, né? Mais generalizações a gente vai promover, né? E pouco enfrentamento das particularidades que os grupos trazem, né? A população negra são aqueles que estão maior incidência nas grandes periferias, né? Nas populações, são mais significativas nas populações, nas comunidades tradicionais, quilombola, ribeirinho, de pescadores tradicionais. Né? Ribeirinhas, populações ribeirinhas. Populações ribeirinhas, as populações em situação de extrema pobreza. Né? Então, claro que essa trajetória de vida vai incidir lá. Os idosos, onde tem um estudo da SAB, que é Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, que eles analisam, claro, é da população de São Paulo, mas que traz muita aproximação com a realidade brasileira, né? Que mostra bem essas disparidades
né, em termos das questões étnico-raciais, né? Por exemplo, a população negra, ela, além das maiores incidências de doenças, né, tem menor expectativa de vida, né? Tem uma baixa média de vida ao morrer, né? Embora muitos estejam envelhecendo, mas não é no ritmo e do grupo populacional, especialmente dos que são brancos, né? Então, além disso, eles têm mais baixa escolaridade, porque tem menos tempo de estudo, maior índice de analfabetismo funcional, né? Claro que o acesso à saúde também tem, de uma maneira geral, a população idosa tem dificuldade de acesso à saúde, né? Como esses estudos mostram. Mas a população negra depende quase que 70% do Sistema Único de Saúde, né? Então, isso deixa ele a mercê das mais vulneráveis dos vulneráveis, né? Mais vulneráveis dos vulneráveis. Exatamente. Então, são situações que impactam no envelhecimento dessa população. Cara, ela vai envelhecer mais cedo, com maiores adoecimentos, né? Então, fora que a trajetória como eu disse para vocês, de maior incidência de trabalho informal, trabalho precário, né? Trabalho sem proteção social. Então, tudo isso, obviamente, vai trazer especificidades para esse grupo. Por exemplo, outro dado que o grupo que esse estudo aponta é que há uma feminização da velhice, né? A mulher, ela vive, em média, 7 anos a mais do que o homem. Mas se você compara homens e mulheres na população negra, esses anos a mais delas é bem menos, né? Não tem muita... A variação não é tão grande. A diferença não é tão grande, né? Então, por conta dessas desigualdades. Então, é claro que não há como a gente fugir dessa realidade, né? E isso vai impactar duramente nesse período da Covid, né? Da pandemia pelo coronavírus. Porque, como eu já tinha ressaltado em outros momentos, a gente vive um momento da pandemia que a gente passou daquela fase no Brasil inicial, que incidia mais sobre populações brancas, dos bairros nobres, que faziam viagens para o exterior, né? Então, claro, tinha muitas pessoas idosas, que algumas delas morreram, isso é verdade, né? Mas não se compara o índice de mortalidade da segunda fase, em que a doença vai para a periferia, para as pequenas e médias cidades, né? Então, popularizou e foi para o interior. Popularizou e foi para o interior. Foi para o interior, chegou nas aldeias indígenas, nas nos quilombos. Dos quilombos, né? A população quilombola, 30% dela são pessoas idosas, né? E nesses espaços aí, a gente sabe que essa população tem dificuldade da questão do isolamento, por conta de que essa população idosa, esses idosos, eles moram com filhos ou netos, né? Ou os netos é que moram com eles, os filhos, né? Porque muitas vezes eles são a única renda fixa estável daquela família, né? Então, ou mesmo já tem um local de moradia que conseguiu em outra etapa da vida e que os filhos ainda não acessaram, né? Então, isso torna essa população, esse índice de mortalidade na população, nesses grupos que estão na velhice, de muito maior incidência. Tanto que você vê que a população que está nos abrigos, né, geralmente são pessoas, pelo menos nas situações do Brasil, quem vai para abrigo é quem não tem família, ou sofreu
alguma violação de direito que deve ser retirado da família, né? Então, nesses lugares que incide maior mortalidade, né? Tem incidido mortalidade por conta de que as equipes que cuidam, né, os profissionais que lidam, eles entram e saem, e nessa entrada e saída eles podem contaminar, mas também a ausência de orientações para essas equipes, né? Que a própria Serviço de Saúde poderia fazer isso, né? Proteção básica, Perfeito. porque as instituições de longa permanência são mistas, né? Um pouco de saúde e de assistência social. Então, essa incidência maior, ela traz isso. Então, essa população ela já tem, né, uma trajetória de desigualdade que vai incidir nessa presença de comorbidade e no agravamento delas, né, assim, na possibilidade do controle delas, né, a dificuldade do isolamento. Então, isso faz com que esse público seja atingido e incida maior número de mortalidade no grupo de pessoas idosas, né? Então, tem duas coisas que você falou que uma aluna citou aqui que eu queria que você desse uma reforçadinha, Solange. Uma é essa coisa do processo de interiorização da pandemia e o cruzamento disso com a má distribuição de aparelhos econômicos, né? Quanto mais você se interioriza, menos condições de trabalho, menos infraestrutura, menos efetividade das políticas, e isso tudo se soma. Numa cidade como a nossa, de Cachoeira, com a memória da população negra extremamente forte, a existência de comunidades quilombolas, o perfil da população eminentemente negra. E aí eu estou destacando um pouco Cachoeira para que a gente entenda dos riscos que nós, no território do Recôncavo como um todo, mas em especial em nossa cidade, onde o Centro de Artes, Humanidades e Letras, né, o CAL, tá, corre neste momento de pandemia. Não se trata única e exclusivamente da chegada da pandemia, que já é algo muito importante, significativo, mas a má distribuição, né, de suporte econômico, de desenvolvimento econômico, humano, do trato com as políticas, da distribuição dos aparelhos, né, para esse tipo de assistência à população, isso é muito mais precário. Então, isso aumenta o risco sobremaneira de contágio e, consequentemente, de morte, né? Então, a gente tem uma aluna que é agente de comunidade de saúde que estava denunciando, inclusive, isso. A população negra tem mais comorbidade, é a maioria no nosso território, que é Ednet, é a maioria no nosso território, e ela está com muito risco, e a comunidade abrindo comércio, e as pessoas não se tomando pé do grande risco que a pandemia oferece para todas as pessoas, mas em especial com essa população idosa que nem se vê mais andando nas ruas, né? As cidades históricas têm essa dificuldade, né? A topografia da cidade, como ela se organiza, interfere no ato do velho poder andar ou não na cidade. E ainda esse isolamento em cima do isolamento, né? Que é o isolamento oferecido pela desproteção do Estado na distribuição dessa assistência à população como um todo, em especial a idosa, também impondo ao velho e à velha um isolamento maior nesse momento de pandemia. Exatamente. Então, nos pequenos municípios, pequenos e médios municípios, onde incide também muito número de idosos, né? Exatamente, que a gente sabe quantas as suas aposentadorias são fundamentais para movimentar esses negócios, né? Mas eles estão exatamente em função disso, essas condições de existência, né? E a distribuição desigual desses equipamentos, inclusive de saúde, e muitas vezes a gente vai ter um hospital regional, né? Com uma quantidade muito reduzida de leitos hospitalares, sequer tem um hospital de campanha, né? Então, e a grande questão
a dificuldade do acesso à saúde, né? Essa dificuldade do acesso à saúde tem sido um dos principais elementos de mortalidade, porque a gente já vem que a política de saúde já vem há algum tempo sofrendo ataques, né? Desfinanciamento, redução de recursos, a precarização na contratação de trabalhadores, né? Então, essa situação já não é de hoje. E isso, obviamente, num momento de uma pandemia dessa, a gente vê esse retrato dessa desigualdade mais acentuada, porque aí você vê a falta de preparo do município, às vezes de médio porte, para atender a sua população. Então, a gente não tem sequer um levantamento, um monitoramento dos casos mais leves, do acompanhamento desses casos, da testagem. A testagem é um dos elementos mais precários nesses municípios, né? O que se tem. Então, isso de fato, dificulta todo o processo, né, de tratamento e de recuperação das pessoas nesses lugares. Então, vai incidir, realmente está incidindo com mais força. É por isso que a gente não vê a redução das taxas, né? Continua o Brasil tendo uma média ainda alta de mortalidade por dia, porque mas já estão tanto tempo de isolamento, porque é agora que a doença está se periferizando, né? E ao chegar aí, o índice de mortalidade continua, ao invés de regredir, ele vai acentuar, porque esse grupo, como já está dizendo para vocês, está historicamente em situação de desproteção, de dificuldade de acesso às políticas públicas, serviços de saúde, né, com maior precariedade. Então, todo esse quadro, ele, sem dúvida nenhuma, vai agravar ainda mais, né, e com maior índice de mortalidade. E a gente vê, obviamente, em função que os países em que adotam a austeridade neoliberal e especialmente aqueles mais ultraconservadores, como é o caso brasileiro, são que estão mais despreparados para lidar com a doença, né? Com e os índices de óbitos lá em cima, né? E os índices de óbitos lá em cima. Exatamente. Porque ele já vem anteriormente com restrição da ampliação dos serviços públicos, né? Precarização dos serviços públicos, porque a lógica dessas gestões é reduzir gasto público, tornar o Estado enxuto, né? Mais competitivo, como se ele fosse uma empresa, né? Então, essa lógica, ela obviamente não leva em consideração a coletividade, os interesses da população, as suas necessidades básicas. Então, você vê que nesses países, não é à toa que Estados Unidos, Brasil, né? Onde está e outros mais, né? Estão com maior dificuldade para controlar a doença, estabilizar essa doença. Enquanto alguns países já estão na fase de ampliação por conta da reabertura, né, a gente ainda nem sequer estabilizou para ir para esse lugar, reabrir, né? Então, não estabilizou a curva, né, chamada curva. Então, professora, que tem a ver com essa periferização, né? Adorei esse termo, vou adotar esse trem. Deixa eu lhe dizer, infelizmente, a nossa live já está se encaminhando para o final por conta do limite. Eu sei que a senhora está tendo 3.000 elogios aqui, as pessoas estão adorando suas análises. Obrigada, estão agradecendo o debate, estão elogiando. Eu tentei pegar o maior número possível de debates, mas tem muita coisa para se falar. Albania, eu já vou vender o peixe para a professora Solange voltar, estou logo avisando.
A gente do GTEMP vai trazer a senhora para fazer um curso também aqui para a gente. Muito obrigada. Eu queria que a senhora fizesse uma pequena conclusão aí, se possível, de tanta coisa que a senhora trouxe, né? E incluindo só um aspectozinho que, para mim, a gente pode salientar. Teve uma aluna que fez uma discussão, que dá para mais uma hora de live, mas uma discussão sobre a questão do isolamento dos idosos e o índice de suicídio. Inclusive, ela evocou a questão do suicídio de Flávio Migliaccio, né? E o bilhete que ele deixou, que deu um grande impacto. E queria que a senhora também já fosse fazendo suas considerações finais, porque a gente quer gravar a sua live para deixar o povo todo vendo depois. Tá certo. Muito obrigada. Realmente é uma situação bem peculiar, né? Porque você vem de um discurso que é da terceira idade, do hedonismo, do prazer, da atividade física, e de repente você pede para os idosos, fiquem em casa para salvar suas vidas, né? O isolamento social. Então, os filhos não podem ter contato com os pais. Isso quando eles podem vivem em lugares diferentes, né? Então, ou você limita a possibilidade dele ir e vir, né? Então, assim, meus pais têm a maior dificuldade para entender, né? Eu estou sempre ligando, porque você limita o ir e vir, né? A pessoa 4 meses dentro de casa, 6 meses dentro de casa, você já impõe uma situação que né, já muito típico da terceira idade, das pessoas dessa fase da velhice, né? Os filhos se casam, vão viver suas vidas, então você termina, né, vivendo sozinho com o companheiro, né? Até um elemento que eu me lembrei falando sobre isso, é que também os idosos sozinhos, solteiros, a maior incidência entre a população negra. E isso tem um impacto tanto na sua saúde física como na sua saúde emocional, né? Porque eles não têm rede de apoio, né? Não tem os filhos. Então, essas situações remetem bem para a gente compreender como isso vai incidindo. Então, isso termina incidindo de forma bem diferenciada, mas o isolamento social, ele com certeza, ele leva um isolamento físico, ele diminui a possibilidade de contato, né? Inclusive de solidariedade da vizinhança, dos familiares, né? Então, a gente está vendo aí quanta incidência de violência contra idosos, contra crianças, contra mulheres, né? Que estão com seus opressores dentro de casa e que ela não consegue sequer denunciar, porque os vizinhos estão trancados dentro de casa, ela não pode sair e denunciar, não pode ir na delegacia, a mulher não pode ir na delegacia, não pode sair de casa. Então, essa situação, sem dúvida nenhuma, fragiliza essas relações de relações, de sociabilidade, de relações de vizinhança, de compadrio, de amizades, que é muito forte na população brasileira, né? Na população mais pobre, mas isso, pelo contrário, está sendo motivo da contaminação. Então, isso incide, sim, há uma incidência maior de casos de depressão, de tristeza, né? Eu tenho uma amiga, a Sálvia, que trabalha no hospital universitário, e está fazendo acompanhamento desses grupos, né, que era atendido antes, e que muitos deles estão com depressão, muitos idosos com depressão. Então, ela liga todos os dias, né? Porque exatamente nessa hora que você não pode contar com o familiar, não pode contar com ninguém, está isolado, tem dificuldade, né, até para fazer uma comprar uma medicação, ir buscar a medicação no posto de saúde. Então, isso realmente é uma situação que agrava demais esse quadro e já traz para aquela população que já historicamente isolada, que sofre de solidão, né, por conta da restrição dos vínculos de trabalho, que não tem mais das amizades de trabalho. Muitos dos amigos morreram, né? Os familiares estão distantes. Então, essa situação realmente merece uma atenção dos grupos de acompanhamento de idosos em serviço de convivência, né? Por que agora esse grupo não fazer essas ligações, não mandar vídeos? Professora, a senhora tem 10 minutinhos, desculpa, 10 minutinhos para se despedir, para a gente gravar a sua live.
Aí eu também Desculpa. quero acentuar aí que nós do serviço social, gente, temos que fazer a diferença, né?